Desde os seus primeiros anos na Áustria até sua morte em Berlim, Adolf Hitler alimentou uma ideia que se tornaria sua obsessão: a de que os judeus representavam uma ameaça para a Alemanha e para o mundo. Em sua mente, essa convicção tornou-se inquestionável. Com o tempo, construiu uma narrativa na qual toda crise, toda derrota, todo inimigo tinha um único responsável. E, sob essa lógica, concluiu que a única saída era a eliminação total dos judeus. Mas como nasceu esse pensamento? Que experiências o marcaram? Por que chegou a acreditar que precisava exterminá-los? Esta é a história da origem daquele ódio. Bem-vindo ao Wartime Archive. A semente do ódio. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau am Inn, uma pequena localidade situada na fronteira do Império Austro-Húngaro. Era o quarto filho de uma família de classe média, liderada por Alois Hitler, funcionário da alfândega, e sua esposa Clara Pölzl, que além disso era prima de Alois. Essa relação familiar próxima obrigou o casal a solicitar uma permissão especial ao Vaticano para poder se casar. Pouco depois do nascimento, o pequeno Adolf foi batizado na igreja de São Estevão, onde recebeu um nome carregado de simbolismo. Adolf provém de duas palavras do antigo alemão: Adel, que significa nobreza, e Wolf, que significa lobo. Dessa forma, Adolf poderia ser traduzido como lobo nobre. Esse nome não foi uma casualidade. Com o tempo, Hitler adotaria o apelido de Lobo para si mesmo. E mais tarde daria esse nome a importantes quartéis militares, como a Wolfschanz, na Prússia Oriental, e o Werwolf, na Ucrânia. Sua infância foi marcada por uma disciplina rígida e pela severidade do pai. As surras eram frequentes, e o jovem Adolf aprendeu rapidamente a esconder suas emoções para não demonstrar vulnerabilidade diante de Alois. Apesar do ambiente tenso em casa, conseguiu se destacar no ensino primário. No entanto, ao ingressar no ensino secundário, tudo mudou bruscamente. Foi reprovado no primeiro ano e obrigado a repetir o curso. Segundo seus professores, Hitler não demonstrava nenhum interesse pelos estudos. Apenas uma disciplina o fascinava profundamente: a história. Especialmente a forma como era ensinada por Leopold Pötsch, um professor cujas lições nacionalistas e ideológicas deixaram uma marca profunda nele. Em Mein Kampf, sua autobiografia, Hitler revelou que seu baixo desempenho escolar era uma forma de rebeldia contra o pai. Alois insistia para que Adolf seguisse seus passos como agente alfandegário, desejando que se tornasse um funcionário público. Mas Adolf tinha um sonho completamente diferente: queria ser artista. Desde pequeno, sua obsessão era o desenho e a pintura. Mais tarde, ele mesmo se definiria como um artista incompreendido. A morte do pai, em 3 de janeiro de 1903, quando Hitler tinha apenas 13 anos, foi um momento crucial. Seu desempenho escolar despencou definitivamente. Perdeu todo o interesse pelos estudos e, aos 16 anos, abandonou o ensino secundário sem obter qualquer diploma. Essa perda de rumo coincidiu com o endurecimento de suas ideias. Passou a se identificar como um nacionalista pan-germânico, rejeitando ferozmente a diversidade étnica do Império Austro-Húngaro e a autoridade da monarquia dos Habsburgo. Foi precisamente durante seus anos escolares que ele descobriu a figura política que se tornaria uma de suas primeiras referências ideológicas: Georg von Schönerer. Esse político austríaco promovia o Programa de Linz, de 1882, um projeto que buscava a germanização total da Áustria. Propunha ceder territórios periféricos como a Galícia, Bucovina e Dalmácia à Hungria e transformar o alemão no idioma oficial do país. No entanto, o programa fracassou porque Schönerer acrescentou uma cláusula que expressava abertamente um antissemitismo radical, excluindo judeus e outras minorias do tratamento igualitário. Esse ponto causou rejeição até mesmo entre seus aliados mais próximos, especialmente entre aqueles pertencentes à comunidade judaica. 2 anos depois, Schönerer reafirmaria publicamente que o antissemitismo era o eixo central de sua ideologia nacionalista. As ideias de Schönerer
influenciariam profundamente Adolf Hitler, moldando sua visão de mundo e estabelecendo as bases de suas futuras convicções políticas e sociais. Assim, aquilo que começou como uma infância marcada por conflitos familiares e frustrações pessoais se transformaria pouco a pouco numa busca obsessiva por um poder absoluto que mudaria a história. O despertar do ódio em Viena. 4 anos após a morte de seu pai, Adolf Hitler chegou pela primeira vez a Viena. Durante esse período, ele havia viajado com sua mãe por cidades como Steyr e Linz. Graças ao apoio financeiro da família, permaneceu 2 meses na capital austríaca. Nesse tempo, tentou seguir seu sonho de se tornar pintor. Visitou a prestigiada Academia de Belas Artes, consultou os requisitos e retornou semanas depois para prestar o exame. Seu talento, no entanto, não foi suficiente e ele foi rejeitado. Fez uma segunda tentativa, mas dessa vez, o reitor o direcionou para a arquitetura. A falta de um diploma de ensino secundário o impediu de considerar seriamente essa opção. Enquanto enfrentava essa frustração, recebeu uma notícia devastadora. Sua mãe, Clara, sofria de câncer de mama. No final de 1907, ela faleceu, deixando Hitler profundamente abalado. Nesse momento ocorreu um episódio significativo. O médico que cuidava de sua mãe era judeu. Seu nome era Eduard Bloch, conhecido localmente como o médico dos pobres. Bloch atendia não apenas pacientes de classe alta, mas também os mais necessitados, visitando-os com sua charrete e frequentemente oferecendo tratamento gratuito ou por preços simbólicos. 3 anos antes, havia tratado o jovem Hitler de uma condição que parecia grave, mas que acabou sendo apenas uma amigdalite. Quando o estado de saúde de Clara piorou, outro médico tentou uma operação sem sucesso. A situação se agravou e Bloch foi chamado com urgência. Ele decidiu usar iodofórmio, um medicamento popular, porém bastante agressivo, que se revelou fatal. Apesar dos esforços para aliviar sua dor com morfina, Clara morreu 9 meses depois. Hitler ficou profundamente impressionado com o cuidado e a dedicação do doutor Bloch, tanto que anos depois passou a enviar-lhe pinturas e postais feitos por ele mesmo como sinal de gratidão. O mais surpreendente viria décadas depois, quando Hitler já era Führer da Alemanha. Apesar do forte antissemitismo que defendia, ele protegeu Bloch e sua família da perseguição nazista. Chegou a declarar que, se todos os judeus fossem como ele, não existiria o que chamava de problema judaico. Bloch, embora pessoalmente protegido por Hitler, perdeu seu direito de exercer a medicina devido às leis antissemitas. Quando solicitou ajuda para deixar o país, Hitler autorizou que vendesse sua casa pelo valor de mercado e emigrasse para os Estados Unidos. Esse episódio continua sendo um mistério para muitos historiadores até hoje. Após a morte da mãe, no início de 1908, Hitler voltou a Viena para se estabelecer definitivamente. A herança generosa que recebeu lhe permitiu viver alguns meses sem trabalhar. Viena, em comparação com Linz, parecia-lhe mais adequada, pois sua população era majoritariamente alemã. No entanto, rapidamente passou a rejeitar sua diversidade étnica, cultural e religiosa. Em 1909, sem dinheiro e expulso de sua moradia, mergulhou na pobreza absoluta. Morou em albergues, se alimentou em refeitórios populares e realizou trabalhos pesados, como varrer neve, carregar bagagens em estações de trem e trabalhar como operário em obras. Em 1910, começou a pintar aquarelas em postais que vendia nas ruas da cidade com um parceiro. Durante esses primeiros anos em Viena, Hitler encontrou uma figura política que marcaria sua visão de mundo: Karl Lueger, o prefeito da cidade. Lueger começou sua carreira política como progressista, mas logo adotou um discurso populista e antissemita. Em 1885, colaborou com Georg von Schönerer no programa de Linz e mais tarde passou a proferir discursos violentamente antijudaicos, acusando falsamente os imigrantes judeus de causar males sociais e econômicos. Essa retórica lhe rendeu grande popularidade entre as classes médias e baixas de Viena.
Quando finalmente foi nomeado prefeito pelo imperador Francisco José I, Lueger implementou políticas antissemitas concretas, restringiu o emprego de judeus no serviço público e limitou seu acesso a universidades e colégios. Ainda assim, mantinha uma postura ambígua, pois possuía amizades e conselheiros judeus, como o advogado Ignaz Mendel, e visitava casas e sinagogas judaicas publicamente. Isso, no entanto, não reduziu a profunda influência que exerceu sobre Hitler, que via em Lueger a prova de que o antissemitismo podia se tornar uma força política eficaz. Em Mein Kampf, Hitler elogiou Lueger, chamando-o de o melhor prefeito alemão de todos os tempos. Atribuiu a ele e à imprensa antissemita local a formação de sua ideologia política. No entanto, sua vida cotidiana em Viena revelava contradições. Tinha amizades e sócios comerciais judeus, o que sugere que seu antissemitismo total só se consolidou após deixar Viena rumo a Munique. August Kubizek, amigo íntimo de Hitler, afirmou que o ódio antissemita já estava presente desde os tempos em Linz, mas que Viena atuou como um catalisador, canalizando sua frustração e descontentamento contra a comunidade judaica, especialmente influente na cidade. Alguns historiadores afirmam que Hitler nunca conseguiu se integrar verdadeiramente a Viena, cidade que certa vez descreveu como uma pérola diante dos meus olhos. Mas essa frase contrasta radicalmente com outros relatos que asseguram que ele nunca se sentiu confortável ali, nutrindo um ódio profundo por seu povo. Assim, a estadia em Viena tornou-se uma experiência decisiva. Ali, em meio a frustrações pessoais e pobreza, foram plantadas as sementes do ódio que, anos mais tarde, definiriam a trágica história da Europa. Em maio de 1913, Adolf Hitler decidiu abandonar a Áustria e fugiu para Munique, cidade pertencente ao Império Alemão. Seu objetivo era evitar cumprir o serviço militar obrigatório no exército austro-húngaro. A ideia de compartilhar fileiras com judeus e eslavos o aterrorizava profundamente. No entanto, não era apenas o repúdio que o motivava, mas também uma profunda admiração pela cultura, força e progresso do Império Alemão. A situação econômica e pessoal de Hitler naqueles dias era complicada. Ele ainda teria que esperar vários meses para receber a herança paterna e, embora desejasse ingressar na Academia de Arte de Munique, suas chances de ser aceito eram escassas. Em 18 de janeiro de 1914, as autoridades austríacas finalmente descobriram seu paradeiro e lhe entregaram uma intimação judicial exigindo seu retorno ao país natal. Hitler explicou que havia deixado a Áustria porque a mistura racial em Viena lhe causava profunda repulsa. As autoridades esclareceram que evadir o serviço militar poderia resultar numa multa pesada, mas abandonar o país configurava um crime muito mais grave: deserção, punida com prisão. Sem alternativa viável, Hitler se apresentou em Salzburgo para realizar o exame médico correspondente. Após ser avaliado, as autoridades militares o declararam inapto para o serviço, isentando-o assim da obrigação de servir no exército. A guerra que despertou um horror. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, um acontecimento que redefiniu completamente a vida de Adolf Hitler. Até então, seus dias tinham sido marcados por conflitos internos e frustrações pessoais, mas a guerra lhe proporcionou-lhe um propósito renovado e uma vocação clara. Impulsionado por um fervor nacionalista, Hitler decidiu alistar-se voluntariamente no exército da Baviera, que, junto com o exército alemão e o Império Austro-Húngaro, lutava contra a França, Inglaterra e Rússia. Apesar de ser cidadão estrangeiro, as autoridades aceitaram seu pedido. Em 2 de agosto de 1914, com 25 anos, Hitler participou de um ato patriótico na praça Odeonsplatz, em Munique, uma cena que anos depois seria imortalizada por Heinrich Hoffmann, fotógrafo oficial de Hitler enquanto chanceler, tornando-se uma imagem icônica da propaganda nazista. Ele foi rapidamente designado ao 16º Regimento de Infantaria de Reserva da Baviera. Seu treinamento militar foi breve e superficial, e sua unidade foi enviada imediatamente à frente de batalha na Bélgica. Ali, participou da Primeira Batalha de Ypres,
entre outubro e novembro de 1914, que representou sua única experiência direta em combate na linha de frente. Pouco depois, Hitler foi promovido ao posto de Gefreiter, equivalente ao de soldado de primeira classe no Exército dos Estados Unidos. Embora não tenha recebido outras promoções, foi condecorado com importantes medalhas militares, como a Cruz de Ferro de segunda classe, em dezembro de 1914, e a prestigiosa Cruz de Ferro de primeira classe, em agosto de 1918. Durante a maior parte do conflito, Hitler atuou como mensageiro, levando comunicações entre o quartel-general e o front. Embora geralmente ficasse longe do combate direto, foi ferido durante a Batalha do Somme por um estilhaço na coxa. Essa lesão o afastou da frente por 2 meses, em um hospital militar próximo a Berlim, onde testemunhou de perto a extrema fome que assolava a Alemanha entre 1916 e 1917. Em setembro de 1918, durante uma licença, Hitler observou pessoalmente a profunda desmoralização que dominava o povo alemão. Essas experiências ficaram profundamente gravadas em sua memória, influenciando decisões posteriores relacionadas à administração de recursos durante a Segunda Guerra Mundial. Pouco depois, em outubro de 1918, foi ferido novamente por um ataque com gás mostarda na Bélgica e transferido ao Hospital Militar de Pasewalk para se recuperar. Lá, recebeu a notícia do armistício de 11 de novembro, da abdicação do Kaiser Guilherme II e do início da Revolução Alemã. Essas notícias foram devastadoras para ele. Tudo começou a escurecer diante dos meus olhos, escreveria mais tarde. No entanto, também expressaria orgulho e gratidão por ter vivido aqueles momentos históricos. A derrota da Alemanha alimentou a teoria conspiratória conhecida como a punhalada nas costas, segundo a qual o país não teria sido vencido militarmente, mas traído por políticos social-democratas e revolucionários internos. Essa teoria foi popularizada em 1919 pelo general Paul von Hindenburg durante uma comissão parlamentar. Hindenburg atribuiu a derrota ao governo, argumentando que este havia traído o exército ao negociar prematuramente a paz. A propaganda nazista explorou amplamente essa teoria a partir de 1933, para justificar a perseguição a opositores políticos e judeus. Durante esse período, também surgiu na Alemanha uma publicação traduzida para o alemão intitulada Os Protocolos dos Sábios de Sião. Um documento fraudulento, originado na Rússia em 1903, que promovia teorias conspiratórias antissemitas. Esse texto acusava falsamente os judeus de planejarem a dominação mundial e alimentava teorias como o judeu-bolchevismo. Adolf Hitler teve contato com essa publicação graças a Alfred Rosenberg, ideólogo nazista, e viu nela a confirmação de suas próprias ideias antissemitas. Em seu livro Mein Kampf, Hitler citou os protocolos como evidência das supostas intenções judaicas. Uma vez no poder, Hitler e a máquina de propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, exploraram intensamente essas teorias conspiratórias, gerando um clima de ódio e discriminação que lançaria as bases para as tragédias que marcariam o regime nazista e a Segunda Guerra Mundial. Os Protocolos de Sião. Após a Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler retornou às ruas de Munique, uma cidade que havia se tornado um centro fervoroso de antissemitismo. Nesse contexto, apareceu traduzida ao alemão uma publicação que marcaria profundamente o pensamento antissemita do futuro líder nazista, Os Protocolos dos Sábios de Sião. Originalmente criado em 1903, esse texto difundia teorias conspiratórias sobre uma suposta sociedade secreta judaica que pretendia controlar o mundo, conhecida como Os Sábios de Sião. Publicado pela primeira vez no jornal russo Znamia, de propriedade do escritor antissemita Pavel Khrushchev, o documento alegava falsamente ser uma ata autêntica de uma reunião secreta de líderes judeus e maçons, que supostamente planejavam dominar a política mundial, controlar as economias
manipular os meios de comunicação e destruir o cristianismo. O escritor russo Sergius Nilus ampliou ainda mais a divulgação do texto em 1905, apresentando-o como prova de uma conspiração judaica satânica para tomar o controle do mundo. Após a Revolução Bolchevique de 1917, que derrubou o czar Nicolau II, os protocolos começaram a circular com mais intensidade, reforçando o mito do judeu-bolchevismo, que responsabilizava falsamente os judeus pela propagação do comunismo. A difusão internacional do texto acelerou-se rapidamente. Em 1919, foi traduzido para o alemão e, na década de 1920, foram publicadas edições nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Itália, Suécia, Noruega, Polônia e Síria. Paralelamente, o magnata norte-americano Henry Ford contribuiu ainda mais para o clima antissemita ao publicar O Judeu Internacional, o problema mais importante do mundo, que também circulou em diversos idiomas. Embora meios de comunicação e jornalistas importantes como The New York Times, Hermann Bernstein e Lucien Vogt tenham denunciado a falsidade dos protocolos, a calúnia já havia enraizado profundamente na opinião pública. Adolf Hitler conheceu o documento graças a Alfred Rosenberg, um dos principais ideólogos do Partido Nazista e autor de O Mito do Século XX. Os protocolos confirmaram para Hitler suas ideias antissemitas e se tornaram uma poderosa arma para influenciar a opinião pública. Em Mein Kampf, Hitler citou explicitamente os protocolos como prova das intenções judaicas de dominar o mundo. Embora raramente mencionasse o texto diretamente em seus discursos após chegar ao poder em 1933, utilizava repetidamente suas teorias conspiratórias para justificar seu ódio aos judeus e a ideologia judeu-bolchevique. Joseph Goebbels, o ministro nazista da propaganda, reconhecia internamente a falsidade do documento, mas considerava útil seu conteúdo para promover a agenda antissemita do regime. Julius Streicher, editor do jornal antissemita Der Stürmer, divulgou ativamente os protocolos durante a década de 1930, enquanto essa editora do Partido Nazista publicou inúmeras edições entre 1919 e 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas disseminaram massivamente os protocolos em todos os territórios ocupados. Inclusive em 1943, durante o extermínio de milhões de judeus, novas edições foram publicadas em russo, ucraniano, bielorrusso, francês, belga e polonês. O surgimento que todos negaram. No verão de 1919, Adolf Hitler ingressou no escritório de informação da administração militar da Baviera, onde sua principal tarefa era reunir informações sobre os partidos políticos em Munique e oferecer educação política anticomunista aos soldados. Ao mesmo tempo, participou de um curso de propaganda anticomunista, onde assistiu a longas palestras sobre história e política que influenciaram profundamente sua ideologia. Em agosto daquele mesmo ano, Hitler começou a fazer seus primeiros discursos políticos com uma clara orientação antissemita. Rapidamente destacou-se por seu talento como orador, o que não passou despercebido por seus superiores. Seu supervisor, impressionado com suas habilidades, incumbiu-o de responder por escrito a uma pergunta de um estudante sobre a questão judaica. Hitler aproveitou a oportunidade para redigir um texto que reiterava falsas acusações contra os judeus, com base em preconceitos econômicos, nacionalistas e raciais, ressaltando a necessidade urgente de instaurar um governo nacionalista que expulsasse definitivamente o povo judeu da Alemanha. Em setembro de 1919, Hitler participou de uma reunião do Partido dos Trabalhadores Alemães, DAP, onde seu discurso improvisado causou forte impacto nos líderes do partido, que imediatamente o convidaram a se juntar a eles. Hitler aceitou e, em 16 de outubro do mesmo ano, proferiu seu primeiro discurso oficial em uma cervejaria. Seu carisma e capacidade de persuasão impulsionaram rapidamente sua ascensão à liderança do DAP.
Junto com outros dirigentes do partido, Hitler trabalhou intensamente na elaboração do programa político, que ele mesmo apresentou publicamente em um evento multitudinário realizado em 24 de fevereiro de 1920 na Hofbräuhaus de Munique. Pouco tempo depois, o DAP mudou seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido mundialmente como o Partido Nazista. No final de 1920, Hitler deixou definitivamente o exército da Baviera e instalou-se em um pequeno quarto alugado no centro de Munique. A partir de então, dedicou todo o seu tempo e energia à política, recebendo rendimentos cada vez maiores por suas atividades partidárias e discursos públicos. Em meados de 1921, Adolf Hitler já havia se consolidado firmemente como o líder incontestável do Partido Nazista. A carta que deu forma ao ódio. Em 1919, apenas 10 meses após o fim da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler redigiu um documento conhecido como Carta de Gemlich. Essa carta surgiu após uma conversa com Adolf Gemlich, colega de Hitler no Serviço de Inteligência Militar de Munique, encarregado de produzir propaganda para o exército alemão. Antes de escrever essa carta, Hitler consultou o capitão Ulrich Meyer, que lhe sugeriu discutir com Gemlich a ideia de atribuir aos judeus a culpa pela derrota alemã na guerra. A Carta de Gemlich é considerada por especialistas como Marvin Heer, reitor do Centro Simon Wiesenthal, como o primeiro documento político escrito por Hitler essencial para compreender suas ações e decisões futuras durante a Segunda Guerra Mundial. Nela, Hitler afirma claramente: o antissemitismo não deve basear-se unicamente em emoções, mas em fatos concretos e políticos. Além disso, declara categoricamente que o judaísmo é absolutamente uma raça e não apenas uma religião. Na carta, Hitler apresenta os judeus como acumuladores de riqueza, que buscam dominar o mundo por meio do dinheiro. Afirma que a aversão aos judeus decorre do contato pessoal, que gera impressões desfavoráveis na maioria das pessoas. Com um tom profundamente hostil, ele afirma: para os judeus, qualquer ideologia, seja religião, socialismo ou democracia, é apenas um meio para alcançar seu objetivo final: o ouro e a dominação mundial. Hitler insistia que o antissemitismo racional deveria ser direcionado a combater e retirar sistematicamente os privilégios dos judeus, deixando claro que o objetivo final deveria ser a eliminação intransigente dos judeus como tais. Segundo suas palavras, apenas um governo forte poderia enfrentar a chamada ameaça judaica, negando-lhes direitos e buscando a remoção definitiva de todos os judeus. A carta revela que, mesmo antes de conquistar poder político, Hitler já havia desenvolvido uma ideologia radical e tinha consciência de que uma ação efetiva contra os judeus exigia uma estrutura governamental sólida e organizada. Essa visão antecipava claramente os planos que o regime nazista colocaria em prática nos anos seguintes. No entanto, especialistas destacam que, embora a carta demonstre com clareza as convicções e aspirações antissemitas de Hitler, a estratégia específica para realizar a eliminação dos judeus ainda não estava definida. A palavra alemã utilizada na carta é Entfernung, cujo significado é afastamento ou remoção, o que pode indicar inicialmente uma intenção de segregação ou expulsão em vez do extermínio sistemático que mais tarde seria executado pelo regime nazista. Versalhes e Balfour, as assinaturas que redesenharam o século XX. Ao final da Primeira Guerra Mundial, 50 países se reuniram para assinar o Tratado de Versalhes em 1919. Esse tratado responsabilizou a Alemanha pelo conflito, impondo-lhe duras condições, como o desarmamento obrigatório, enormes indenizações econômicas, a título de reparações e a perda significativa de territórios. Os termos do tratado provocaram profunda indignação na Alemanha, que os considerava injustos e impossíveis de cumprir. Os Estados Unidos, por sua vez, se recusaram a assiná-lo,
antecipando que essas condições extremas poderiam causar consequências ainda piores. Em um discurso pronunciado em 13 de abril de 1923 em Munique, Adolf Hitler expressou seu repúdio ao Tratado de Versalhes, afirmando que ele havia sido feito para levar à morte 20 milhões de alemães e arruinar a nação alemã. No mesmo discurso, relacionou diretamente a expulsão dos judeus com futuras atrocidades contra eles. Paralelamente ao Tratado de Versalhes, outro documento-chave impactou o panorama internacional: a Declaração Balfour. Em 1917, Arthur Balfour, ministro das Relações Exteriores britânico, enviou uma carta ao barão Lionel Walter Rothschild, líder da comunidade judaica britânica, apoiando oficialmente a criação de um lar nacional judaico na Palestina. Essa declaração foi posteriormente incorporada ao mandato britânico sobre a Palestina pela Liga das Nações em 1922, designando formalmente o Reino Unido como administrador do território palestino. A declaração estabelecia claramente que os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina seriam respeitados, assim como o status dos judeus em outros países. Nos primeiros anos após a declaração, 100 mil imigrantes judeus estabeleceram-se na Palestina. No entanto, muitos se perguntaram por que Hitler, ciente da existência da Declaração Balfour, não considerou enviar os judeus europeus para lá. A resposta reside em sua ideologia radical e nos obstáculos geopolíticos. Hitler não cogitava uma solução baseada na realocação, mas sim no extermínio, pois via os judeus como a raiz de todos os problemas europeus. Seu objetivo era claro: a eliminação sistemática do povo judeu. Além disso, a resistência árabe foi significativa. Haj Amin al-Husseini, o grande mufti de Jerusalém, rejeitou firmemente a imigração judaica, temendo que ela resultasse na criação de um Estado judeu. Husseini chegou a estabelecer contatos com altos funcionários nazistas, compartilhando objetivos comuns em relação ao destino dos judeus. Diante dessa oposição, Hitler não considerou viável utilizar a Palestina como solução e optou por agradar o mufti por meio da implementação de seus planos genocidas contra o povo judeu. Do julgamento ao manifesto, como nasceu minha luta. Nos primeiros anos da República de Weimar, a Alemanha mergulhou em uma profunda crise econômica. A derrota na Primeira Guerra Mundial havia deixado o país empobrecido, dividido e cheio de tensões sociais. Em 1923, o Partido Nazista já contava com mais de 50 mil filiados, muitos dos quais estavam impacientes por ver ações decisivas contra a República Democrática. Foi então que Adolf Hitler decidiu tomar a iniciativa. Na noite de 8 de novembro de 1923, Hitler liderou uma tentativa de golpe de Estado conhecida como o Putsch de Munique, que ocorreu na cervejaria Bürgerbräukeller. Lá encontrava-se Gustav von Kahr, o comissário estadual da Baviera, participando de uma reunião para a qual Hitler não havia sido convidado. Ofendido e determinado a agir, Hitler invadiu o local acompanhado por suas tropas de assalto e pela Stoßtruppe Adolf Hitler, sua unidade de guarda-costas. Hitler atirou para o alto com sua pistola, interrompendo o evento, e proclamou que a Revolução Nacional havia começado. Em seguida, obrigou von Kahr e outros 2 altos funcionários, von Lossow e von Seisser, a acompanhá-lo até uma sala adjacente, onde os intimidou apontando-lhes a arma. Sob pressão, eles aceitaram apoiar o golpe e voltaram ao salão principal para anunciar seu suposto apoio ao novo governo. No entanto, o caos organizacional e a falta de coordenação jogaram contra Hitler. Von Kahr conseguiu escapar e denunciou o golpe, ordenando a mobilização do exército e da polícia. A insurreição foi rapidamente sufocada. Hitler foi preso, julgado por alta traição e condenado a 5 anos de prisão na penitenciária de Landsberg, embora tenha cumprido apenas 8 meses. Apesar do fracasso, o golpe concedeu a Hitler uma fama que até então ele não possuía. A imprensa local e internacional cobriu amplamente o julgamento e seus discursos, o que impulsionou sua imagem como figura política. Durante seu tempo na prisão, Hitler começou a escrever Mein Kampf,
Minha Luta, seu primeiro livro, com a ajuda de seu assistente Rudolf Hess. Nas páginas, desenvolveu sua visão de mundo, suas ideias sobre raça, poder e nação, e seu profundo ódio aos judeus. O título original era muito mais longo. 4 anos e meio de luta contra a mentira, a estupidez e a covardia. Um julgamento, mas foi encurtado para Minha Luta. O primeiro volume foi publicado em 1925 e o segundo, 1 ano depois. Embora as críticas tenham sido duras e muitos o considerassem caótico e repetitivo, as vendas dispararam após sua ascensão ao poder em 1933. Rapidamente se tornou uma ferramenta de propaganda, sendo presenteado a noivos em casamentos, estudantes universitários e ex-combatentes. O conteúdo do livro era alarmante. Em suas páginas, Hitler desenvolvia seu antissemitismo mais extremo, misturando teorias conspiratórias como os protocolos dos sábios de Sião e o judeu internacional. Declarações como: "Ao me defender do judeu, luto pela obra do Senhor", ou "A existência desse povo baseia-se em uma mentira contínua", deixavam claras suas intenções. Sua retórica pintava o judeu como um parasita, uma ameaça universal e uma encarnação do mal. Hitler culpava os judeus pelo marxismo, pelo liberalismo, pelo capitalismo internacional e pela decadência moral da Alemanha. O livro foi considerado por muitos historiadores como o núcleo ideológico do nazismo. Apesar de seu sucesso comercial, Mein Kampf foi criticado por seu estilo confuso e repetitivo. Alguns jornalistas o classificaram como um amontoado de fórmulas vazias e trivialidades, e até se chegou a questionar a sanidade mental de seu autor. No entanto, o verdadeiro perigo não residia em sua qualidade literária, mas na clareza de sua mensagem, a justificativa ideológica de um futuro genocídio. O que começou como uma tentativa fracassada de golpe em uma cervejaria transformou-se no ponto de partida de uma máquina de ódio que marcaria com fogo a história do século XX. A amizade proibida de Hitler. Apesar do profundo antissemitismo que definiu sua ideologia, Adolf Hitler manteve por vários anos uma amizade próxima com uma menina de ascendência judaica. Seu nome era Bernhardine Bernille Nienau, nascida em 20 de abril de 1926 em Dortmund, Alemanha. Seu pai, Bernhard Nienau, faleceu pouco antes de seu nascimento, e sua mãe, Caroline Morgenstern, era enfermeira. Segundo as leis de Nuremberg, que classificavam os cidadãos com base em sua origem racial, Bernille era considerada um quarto judia. Em 1928, mãe e filha mudaram-se para Munique. Apesar de enfrentarem episódios de discriminação, Bernille conseguiu manter sua cidadania do Reich. Na primavera de 1933, com apenas 6 anos, visitou com sua mãe a residência de Hitler em Obersalzberg, onde o Führer recebia simpatizantes. Foi ali que Hitler se encantou pela menina de olhos azuis e cabelos loiros, que se ajustava ao ideal ariano que tanto pregava. Apesar de conhecer a sua ascendência, Hitler desenvolveu um vínculo afetuoso com a menina, a quem chamava de querida, enquanto ela o chamava de tio Adolf. Ambos compartilhavam a data de nascimento 20 de abril e celebravam juntos em várias ocasiões. A relação durou 6 anos e deixou registro de pelo menos 17 cartas trocadas. Em uma delas, escrita em 1936, a Wilhelm Bruckner, assistente pessoal de Hitler, Bernille escreveu: Munique, 27 de setembro de 1936. Querido tio Bruckner, hoje tenho muito para te contar. Durante as férias estivemos em Obersalzberg e me deixaram ver meu querido tio Hitler 2 vezes. Estou tricotando meias para o tio Hitler de novo, como ele sempre viaja tanto. É importante que não fique com os pés frios. Mamãe também manda saudações e muitos beijos e abraços da sua Bernille. Em 19 de abril de 1938, Fritz Wiedemann, assistente de Hitler, descreveu essa relação como uma atitude puramente humana em relação à menina. No entanto, quando Martin Bormann, chefe da chancelaria do Partido Nazista, descobriu a ascendência judaica de Bernille, proibiu sua entrada na residência e ordenou eliminar todas as evidências de sua proximidade com o Führer. Heinrich Hoffmann,
fotógrafo pessoal de Hitler, tentou publicar imagens dos dois juntos, mas Bormann se opôs veementemente. Embora os livros com suas fotos vendessem bem, as ordens eram claras: destruir qualquer material que mostrasse Hitler ao lado da menina. Em suas memórias, Hoffmann escreveu com pesar: há pessoas que têm verdadeiro talento para arruinar minha alegria. Em maio de 1938, Caroline e Bernini receberam a ordem formal de não retornar a Obersalzberg. O vínculo foi rompido abruptamente. Anos depois, em 5 de outubro de 1943, Bernini Nienau faleceu no hospital de Schwabing aos 17 anos, vítima de poliomielite espinhal. Sua história permaneceu silenciada por décadas, até que cartas e fotografias recuperadas após a guerra revelaram esse vínculo insólito entre Hitler e uma menina judia em plena ascensão do regime nazista. Os fundamentos ideológicos do ódio racial. Entre os muitos aspectos que definiram Adolf Hitler, o racismo e o antissemitismo ocuparam um lugar central. Sua ideologia baseava-se na crença de que características biológicas herdadas determinavam o valor e o comportamento das pessoas. Nesse esquema, o indivíduo não valia por sua personalidade ou conquistas, mas sim por sua pertença a uma suposta comunidade racial. A partir dessa perspectiva, os nazistas interpretaram toda a história da humanidade como uma luta entre raças, determinada por fatores biológicos. A essa visão, Hitler somou a ideia de que o judaísmo representava uma ameaça racial e cultural. Em sua lógica, movimentos políticos como o comunismo, o pacifismo ou o internacionalismo eram manifestações de um intelectualismo judeu destinado a enfraquecer as nações fortes. Em 1931, as SS criaram o Escritório de Raça e Assentamento, encarregado de estudar cientificamente, embora sem base real, a pureza racial dos cônjuges em potencial de seus membros. 4 anos depois, em 1935, o regime aprovou as leis raciais de Nuremberg, que definiam de maneira pseudocientífica quem era considerado judeu. Para os nazistas, apenas os alemães e certos europeus do norte eram considerados ários, a suposta raça superior. Por outro lado, doentes mentais e físicos, bem como outras etnias, eram considerados impurezas genéticas. No final de 1939, médicos nazistas começaram a assassinar pessoas com deficiências como parte de um programa de eutanásia. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram realizados experimentos médicos cruéis e sem fundamento científico em campos de concentração, tentando provar diferenças entre raças. Nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Tudo respondia a uma motivação ideológica, não científica. As leis raciais nazistas também afetaram outras minorias: negros, ciganos, homossexuais, entre outros. O objetivo era uma limpeza étnica que incluía o extermínio daqueles considerados raças inimigas. A ambição de Hitler de preservar a pureza ariana levou à planificação e execução de um genocídio sem precedentes. A raiz de seu ódio antissemita era uma combinação de mitos e preconceitos. Os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, pelo colapso econômico, pela perda de valores, por dominar a cultura e a economia, por conspirar contra o Estado, por serem ao mesmo tempo capitalistas exploradores e comunistas revolucionários. Essa contradição ilustra a irracionalidade do antissemitismo nazista. Hitler via os judeus como inimigos raciais, e sua obsessão por eliminá-los resultou no assassinato de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Essa campanha, conhecida como o Holocausto, foi meticulosamente planejada. Em 1942, na Conferência de Wannsee, os líderes nazistas coordenaram a Solução Final, um plano para exterminar todo o povo judeu. Calcula-se que cerca de 2,7 milhões de pessoas foram assassinadas em centros de extermínio, como Auschwitz, Chelmno e Sobibor.
Outros 2 milhões morreram em fuzilamentos e massacres em vilarejos e aldeias. Entre 800 mil e 1 milhão foram vítimas em guetos, campos de trabalho e concentração. Pelo menos 250 mil judeus morreram em outras formas de violência: distúrbios, execuções, deportações forçadas, trens e marchas da morte. O Holocausto não foi apenas um crime contra os judeus, mas uma tragédia universal. Refletiu até onde pode chegar o fanatismo quando combinado com o poder do Estado. A ideologia racial do nazismo, impulsionada por Hitler, transformou-se numa máquina de morte que deixou uma ferida irreparável na história da humanidade.